Oi, 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 gente, tudo bem? Boa noite para quem está assistindo aqui comigo. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Esse é o estudo do livro Memórias de um Suicida. Estudo esse que é o quinto, é o nosso quinto vídeo. Então, quem não assistiu, eu aconselho assistir os demais para conseguir entender o contexto da história que a gente está narrando aqui, que é a história de Camilo, que foi o espírito que ditou essa obra para Ivone do Amaral Pereira. Enquanto no plano espiritual, foi um espírito que se suicidou, foi até o Vale dos Suicidas, então a gente está acompanhando essa trajetória juntos. Hoje a gente vai falar sobre a parte 4 do primeiro capítulo, que tem como título Jerônimo de Araújo Silveira e Família. Só contextualizando, Jerônimo, ele era um espírito que estava acompanhando desde o Vale do Suicida o Camilo. Então, tanto ele quanto outros companheiros, eram 10 que estavam dentro da mesma ala, entre Jerônimo, Camilo e outros, que estavam na mesma ala lá no Hospital Maria de Nazaré, que é onde nós estamos inseridos neste momento. Então, lá de dentro do hospital, Camilo começa narrando o seguinte: não lográvamos notícias de nossas famílias e tampouco dos amigos. Aqui ele diz que eles estavam com muitas saudades, e ele fala de uma forma poética muito linda nos romances, que é a forma como ele escreve. E além disso, ele diz que muitas vezes Joel e Roberto, que são os espíritos que estavam lá auxiliando, surpreendiam-nos, chorando as ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras, asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, porque necessariamente resolveria os problemas então presentes. Então aqui ele diz que eles choravam, né, e eles ficavam muito maus, e quando isso acontecia, a espiritualidade, os espíritos que estavam lá vinham auxiliar, né, vinham consolar eles. E ele continua dizendo: entretanto, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futura, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou de simpatizantes, além dos que mesmo das moradas espirituais nos amassem, interessando-nos por nosso reestabelecimento e progresso. Aqui, daqui para frente, ele vai narrar um pouquinho sobre quem assistiu o Nosso Lar vai lembrar. Lá no plano espiritual existe um projetor, podemos dizer assim. Esse projetor aparece em imagens das pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que fazem alguma prece, pedindo pelo espírito, né? Pedindo para que o espírito fique bem, lembrando do espírito, emanando amor. Aqui, inclusive, ele diz nesse trecho aqui, né, que existem em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava sons que benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. E esses sons, ele menciona, que são só as preces vindas em favor do espírito, no sentido querendo o bem do espírito, não que talvez sirvam de obsessão, e é o que a gente vai ver um pouquinho mais, né? Inclusive aqui, tanto ele quanto os outros espíritos, eles ficavam perplexos, porque as pessoas que eles achavam que iriam fazer prece e aparecer nesse aparelho, nesse projetor, não apareciam. E aí apareciam pessoas que eles nem lembravam da última encarnação, que eles nem conheciam, ou que não conheciam, ou que não tinham estima, ou que estavam no plano espiritual, mas apareciam pessoas que eles nem imaginavam quem era, né? E continuando aqui, ele diz: quando um coração generoso, pertencente às nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço ao Pai Altíssimo, invocando mercês para as nossas almas enoitadas pelos dissabores, nós éramos imediatamente informados por luminosidade repentina, que, traduzindo o balbucio da oração, reproduzia também a imagem da personalidade operante, o que às vezes, sobremodo, nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a quem nem sempre nós distinguiríamos como afeição, se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, assim como os nossos inimigos, pessoas que talvez a gente não se dava bem, e faziam prece. Isso era o que acontecia lá que ele estava narrando, né?
Infelizmente para nós, porém, tal acontecimento tanto emanaria as agruras da solidão em que vivíamos, esse acontecimento de vir as mensagens, que seria como refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos cobaliam a mente e o coração, era raríssimo na quase totalidade do hospital, referência às afeições deixadas na terra, pois que o genial aparelho só era suscetível de registrar as invocações sinceras, aquela que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde a prece é acolhida entre fogarões e bênçãos. Aqui, gente, vamos supor que eu desencarnei, eu me suicidei. E aí as pessoas ao meu redor, né, as pessoas, os familiares, enfim, fazem preces, mas são preces não conectadas com o alto. São preces como súplicas com desespero, né, por notícias, enfim, ou preces com, como eu posso explicar, uma energia que não seja a energia que eles precisam receber. A gente vai entender um pouquinho mais adiante. Por que a maioria deles não recebia as preces e também não recebia como que a família está? Porque para o momento em que eles estavam, pode ser que as notícias que eles receberiam da família durante a prece, né, o que nós falamos durante a prece, quando pedimos para alguém que desencarnou, pode ser uma informação que não seja relevante. Então é como se assim, ok, essa informação tem um spoiler da vida que está acontecendo aqui, então nós não podemos entregar. É tipo isso, se vocês conseguem entender. Então, quando o espírito desencarna, a gente tem que pedir com amor e serenidade, sempre com o pensamento mais alto possível que a gente consiga emanar e estar. A gente tem que pedir para que sejam restabelecidas as vibrações, tem que pedir com amor e com amparo, querendo auxiliar e não com dor, não emanando dor. Apesar de ser difícil, mas a gente tem que parar de pensar na gente, na nossa dor e pensar no espírito, que ele com certeza vai querer ver o nosso rosto naquele aparelho. E a maioria não vê. Por quê? Porque as preces que a gente faz aqui são de forma errada, vamos dizer assim. São preces que a gente coloca mais a nossa dor e a saudade, e isso vai fazer mal e atormentar o espírito que está do lado de lá, do que fazer prece querendo o bem do espírito. Né? Acho que vocês talvez conseguiram me entender, né? E aí, aqui o Camilo dizendo: os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além, espíritos que já estavam encarnados, né? Da Terra, todavia, desencarnados. Da Terra, todavia, não eram raras as vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados no segredo dos santuários e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos a nosso favor, visitando-nos frequentemente por meio de correntes mentais vigorosas que a prece santificava. Então, aqui durante as mesas mediúnicas, durante as reuniões mediúnicas, espíritas apareciam lá, emanando energia e amor, ainda que não tivesse contato nenhum. Né? Então, emanavam energias e eles acabavam recebendo essas preces, o que dava um alívio, um acalento. Né? Caravanas fraternas de espíritos em estudo e aprendizados beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim, fizemos boas relações de amizades com indivíduos que eram moralmente mais elevados, os quais não desdenhavam honrar com a nossa estima. Então, eram espíritos mais evoluídos que vinham como se num estágio aprender um pouco mais sobre aquela instituição, o Hospital Maria de Nazaré. E venham com intenções de auxiliar, assim como, por exemplo, a gente, né, que vai visitar um hospital com doentes, quer ajudar. E ainda assim faziam amizades com toda a humildade do mundo, ainda que eles fossem considerados como prisioneiros dentro do hospital, que era como eles se consideravam, né?
Só muito mais tarde que nos foi outorgada a satisfação de receber as visitas dos entes caros que nos haviam procedido no túmulo. Então, depois de muito tempo que eles estavam lá, eles poderiam receber a visita de quem já tinha partido antes deles, no plano espiritual. Só que aqui ele menciona também que eram visitas rápidas, não eram visitas que demoravam muito tempo, porque eles estavam na condição de prisioneiros. Apesar de, óbvio, eles não estarem numa prisão, mas eles estavam em condição de prisioneiros. Então, por isso que demorava muito para eles conseguirem a visita, e as visitas eram curtas. E aí, continuando aqui, Camilo diz: 2 acontecimentos de profunda significação para o desenvolvimento de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual, do desenvolvimento e evolução deles, verificaram-se logo nos primeiros dias que se seguiram a nossa admissão ao Magno Instituto do Astral. Aqui ele diz que certa manhã ele vai começar a narrar a história de um acontecimento. Apresentou-se-nos o jovem Dr. Roberto de Canalejas, que era o espírito que já tinha auxiliado eles antes, né, um dos médicos locais, a participar-nos do que éramos convidados à importante reunião para aquela tarde, devendo todos os recém-chegados se avistarem com o diretor do departamento, né, cada ala é um departamento diferente, a que estávamos confinados no momento para o esclarecimento de interesse geral. Jerônimo, então, que será o motivo deste nosso estudo e deste item do capítulo, cujo mau humor se agravava assustadoramente, formalmente declarou não desejar comparecer à reunião, pois que não se supunha obrigado à obediência a serviço pelo simples fato de se encontrar hospitalizado, e mais que, na ocasião, somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Então, ele não queria ir, ele disse que não iria, porque ele pensou: eu estou no hospital, então eu não sou obrigado a ir, eu faço o que eu quero porque eu estou doente e estou no hospital. E a única coisa que ele queria era ver a família, né? Coisa que ele ainda não poderia, a gente vai entender o porquê. Roberto, médico, então, declarou delicadamente que nenhum de nós seria forçado a não ir, a ir junto. Envergonhados frente à atitude incivil do companheiro, sentimos-nos também chocados, e foi com o melhor sorriso que encontramos nos arquivos das antigas recordações que aquecemos, agradecemos ainda a honra que nos dispensava. Já por esse tempo éramos submetidos a um tratamento especializado, do qual adiante trataremos, e com o qual igualmente não concordara o antigo irmão da Santíssima Trindade. Então eles faziam um tratamento que ele tinha fonte magnético-psíquica, que esse Jerônimo ele não concordava, porque ele ainda estava muito ligado à última encarnação dele, né, muito ligado à Igreja Católica em si, que era aquilo que ele seguia. Então ele não concordava, ele era um espírito muito rebelde, não aceitavam as vivências que estava passando, e ele era sempre do contra, né? Então o Jerônimo ele chamou um médico, e aí ele pediu se ele podia mandar um requerimento ao diretor do hospital, Maria de Nazaré, para ver a família, porque ele não aceitava o silêncio que estava acontecendo. Ele era revoltado e dizia que a família dele tinha que aparecer, e ele queria saber notícias da família, porque ele deixou a família lá, e ele se achava no direito de saber o que estava acontecendo. O médico, então, ele disse com todo amor e carinho do mundo que ele não iria fazer um requerimento, que ele iria pessoalmente informar o diretor do hospital sobre esse pedido, né? E aí, cerca de 2/4 de hora depois, cerca de meia hora então, Joel voltava à enfermaria, que Joel foi mensageiro, ele voltava à enfermaria a fim de comunicar ao aflito, no caso ao Jerônimo, que o diretor convidava-o a apresentar-se pessoalmente ao seu gabinete. E aí, o nosso companheiro Jerônimo, ele, dentre os 10, era o mais rebelde e indisciplinado. Ele exigiu que Joel, que era uma das pessoas que estavam ali auxiliando, então obviamente estava num nível de evolução ainda superior que Jerônimo, mas ainda assim ele acabou achando que podia, né, podia falar num tom mais ríspido. Ele exigiu que Joel devolvesse o terno de roupa tomado à entrada, quando eles entraram no hospital, porque ele disse que ele não iria
encontrar o diretor do hospital com aquelas vestes de um hospitalizado, né? Então, muito sério, Joel não tentou contrariá-lo, devolveu-lhe antes a referida indumentária. Aqui a gente consegue perceber que a espiritualidade, todos os espíritos superiores, eles nunca baterão de frente com um espírito superior, inferior. Eles nunca exigirão alguma coisa do espírito inferior. Eles nunca irão querer colocar aquilo que sabem, né, como verdade na cabeça de uma pessoa que não consegue entender. Então, eles nos dão um tempo e também as experiências necessárias para que a gente aprenda. Né? Então, é assim, dessa forma, que a gente também tem que agir com aqueles menos esclarecidos. Não tentar colocar à força as coisas que a gente já sabe, mas tentar compreender, aceitar, ok, então vai. É o teu caminho, é o teu tempo de aprender, vai ser na dor. E aí, o jovem doutor Canalejas, aliás, e um dos nossos assistentes hindus entraram então no compartimento enquanto o sorridente foi dizendo ao último com um acento amistoso: aqui nos encontramos, meus caros amigos, a fim de convidarmos a acompanhar o vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira na peregrinação que deseja tentar. Estamos cientes que nenhum de nós se sente satisfeito com os regulamentos dessa casa. E aí ele acaba falando, né? Nenhum de vocês está satisfeito. Se vocês quiserem, vocês podem seguir o seu amigo Jerônimo. Ninguém está preso aqui, vocês podem ir. E quem quiser, aí acaba convidando novamente para acompanhar a palestra que teria, né? A reunião que teria. E aí se sucede que no final do convite ele fala assim: e amanhã, se ainda desejardes descer os vossos antigos lares em visitação prematura, sereis atendido imediatamente, a fim de que revoltas que vos vêm ferindo a mente não continuem retardando a aquisição de pendores novos que vos possam beneficiar futuramente. Jerônimo, ele não estava conseguindo evoluir, nem conseguindo ter paz, porque ele estava pensando muito na família que ficou. E ele queria entender por que ele não estava recebendo mensagem da família. Por que a família não mandava mensagem para ele? Ele queria compreender isso e aí ele ficou rebelde. E aí a espiritualidade falou para os outros 9 que ficaram: se vocês quiserem ir, essa é a chance de vocês não terão outra chance. Né? Obviamente, nenhum deles foi, nenhum deles quis ir, todos eles ficaram lá, mas eles conseguiram assistir de camarote tudo o que estava acontecendo. Então, naquele mesmo projetor, se a gente pode dizer assim, apareceu desde a saída do Jerônimo de perto deles, apareceu como se ele estivesse vendo em filme tudo o que estava acontecendo. Ainda que não estivessem na presença, eles estavam conseguindo ver. Então, essa reunião que iria ter, já mudaram os planos e ao invés dessa reunião, todos eles se assentaram em poltronas, dentro da própria ala onde eles estavam, né, todos os 10, e aí eles ficaram acompanhando. Por quê? Porque a espiritualidade usou do exemplo do Jerônimo para ensinar todos os outros. Então ele pensou assim: ok, esse quer sofrer desse jeito, esse vai sofrer, mas ele vai servir de exemplo para os outros também. Então eles se sentaram e aí eles começaram a assistir tudo o que aconteceu. Aí o Jerônimo foi levado para a sala do diretor do hospital. E aí ele sentou, né, ficou sentado. E aí Camilo continua narrando aquilo que ele estava vendo pelo projetor. À sua frente estava um varão entre 40 e 50 anos, rigorosamente trajado em indiana, com um turbante alvo, no qual cintilava a formosa esmeralda, qual estrela túbica de mangas fartas, que esse era o diretor, também hindu. Né? Desde o começo a gente está vendo que os espíritos lá, eles se vestem muito, né, de hindu. São espíritos, obviamente, que tiveram contato com o hinduísmo, ou ainda podem ter contato com o hinduísmo, e todos os espíritos são necessários para, independente da filosofia, né, que é riquíssimo para a gente entender esse intercâmbio cultural. Tão encantados quanto o próprio Jerônimo, confessamo-nos vivamente atraídos pela nobre figura. Então, esse espírito, ele possuía uma energia, uma luz diferente que todos eles conseguiam sentir. Não seria o poder, mas sentir a presença dele, sentir que era um espírito mais evoluído, um espírito
mais benevolente, né? Eles conseguiam sentir por quê? Porque tudo que nós pensamos, emanamos, tudo que nós somos é energia. A energia do que nós somos fica no ambiente. E as pessoas conseguem sentir e nos ler, ainda que não nos conheçam. E aí, o nome desse espírito é Teócrito. O diretor do hospital é Teócrito, tá? Aí ele pede para poder visitar a família dele, ele pede qualquer requerimento. E aí o Jerônimo diz o seguinte, né? Chama ele de príncipe, inclusive, sem ter uma noção da nomenclatura que utilizar, ele acaba chamando de príncipe vossa majestade. O Jerônimo diz, prefiro envolver-me novamente no remoinho de dores do qual saí há pouco, a suportar por mais tempo as ferazes saudades que me cruciam pela falta de notícias da minha família. Se, pois, não existe proibição intransigente nas leis que facultariam essa possibilidade, rogo a generosidade da vossa Alteza concessão para rever os meus filhos. E aí, Camilo continua narrando o seguinte. Os olhos faiscantes do chefe da falange de médicos caíram enternecidos sobre o espírito intranquilo daquele que demoraria ainda a aprender a dominar-se. Contemplou bondosamente penalizado ante a desarmonia mental do suplicante, entrevendo o logo carreiro de lutas que lhe seria necessário até que conseguisse planá-la as gratas atitudes de renúncia ou da conformidade. Então, só de ver Jerônimo e o que ele estava pedindo, Teócrito ele já entendia o nível de evolução e com um olhar de bondade, piedade, pensou, nossa, você vai ter que sofrer tanto ainda, né? E aí ele responde, meu amigo, meu irmão Jerônimo, antes de aversão da tua súplica oferecer resposta, devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe, como supuseste, por isso mesmo não arrosto o título de alteza. Sou simplesmente um espírito que foi homem, que tendo vivido sofrido e trabalhado em várias existências sobre a terra, aprendeu no trajeto algo que com a própria terra se relaciona, um servo de Jesus Nazareno. Eis o que me honra ser, embora muito modesto, pobre de méritos rodeados de senão. E aí ele fala com toda humildade que ele não é ninguém melhor do que ninguém para receber um título de alteza, né? Entre nós ambos, Jerônimo, eu e tu, pequena diferença existe de distância não muito avançada. É que, tendo vivido o maior número de vezes sobre a terra, sofri mais, trabalhei um pouco mais, aprendendo, portanto, a me resignar melhor, a renunciar sempre por amor a Deus e a dominar as minhas próprias emoções. Observei, lutei com mais ardor, obtendo destarte maior soma de experiências. Então, o que ele quis dizer é que assim, eu não sou melhor do que você, mas eu já vivi mais. Então, eu já estive onde você esteve, onde você está nesse momento. Desejas rever teus filhos, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parcelas do nosso ser moral também, cujo amor nos transporta de emoções supremas, mas que não raramente também nos reduz à desolução de percocientes desgostos. Aqui para frente ele vai falar o quê? Tudo bem, eu entendo que você vai querer ver o seu filho, seus filhos, porque eu também já fui pai. Mas espera um pouco mais, ele diz. Espera você estar um pouco melhor, espera o momento certo que você conseguirá vê-los. Agora você só vai estar dificultando ainda mais o seu processo. E aí começou um debate entre eles, um debate assim, não no sentido de discussão, mas o diretor estava tentando convencer Jerônimo de esperar um pouco mais, né? E ir argumentando. E Jerônimo ele não estava querendo argumentos e ele estava irredutível em relação a isso. Então ele disse que ele assim iria, que ele entendia as razões, mas ele assim iria, e até inclusive ele falou que se o diretor quisesse, depois de ele visitar a família, ele iria fazer o que eles quisessem ali, mas que ele precisaria visitar a família primeiro para ele conseguir ter paz. Obviamente, o espírito mais evoluído sabe que não era assim que ia funcionar, né? Que ele não teria paz em ver a família e seria ainda pior. Até porque eles também sabiam notícias da família. Mas ele era um espírito rebelde, né? Jerônimo não quis aceitar. E aí, depois, né, de muito
de muito eles conversarem, o Jerônimo diz então que ele vai confiar, né, em Teócrito, e ele viverá de rojo aos pés de todos vós, de todos eles lá, se for necessário, mas depois de ver os meus entes queridos. Então, depois de cumprir o dever de conselheiro, diz Camilo, Teócrito compreendeu que seria inútil insistir. Contemplou o pupilo desfeito em lágrimas e murmurou tristemente: Afirmas grande verdade, pobre irmão. Sim, só depois encontrarás o caminho da reabilitação. Há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir. Ainda não sofrestes o suficiente para te lembrardes que descestes de um pai todo misericordioso. E aqui, gente, é o ponto para a gente parar para refletir. Quantas vezes a gente, por teimosia, não insiste em coisas que a gente não deveria fazer? E aí a dor vem e ensina. Porque a gente insiste tanto naquilo que não deveria, e aí a dor vem e faz a gente aprender de uma forma pior, né? E nisso, então, né, a gente indo um pouquinho mais ao decorrer da história, o Jerônimo, então, foi escoltado por espíritos, ele foi até Porto, e aí os outros 9 sempre acompanhando, através do projetor, né, sempre acompanhando. E aí ele foi até lá, né? Ele junto com os espíritos lanceiros que iam até o Vale dos Suicidas, foram acompanhando ele, com mais 2 espíritos para auxiliar, né? Porque eles sabiam que iriam ver coisas muito ruins, né? Que Jerônimo iria ver coisas que ele não gostaria de ver, talvez entrasse num estado de perturbação. Mas aí eles foram, né? Passando por vários vales, e aí Camilo diz que ele passou por vales cinzentos, passou por vales rochosos, e os lanceiros, eles precisavam proteger a carruagem, né? Proteger o veículo onde eles se encontravam, porque senão os espíritos queriam atacar, porque sabiam que lá dentro tinham pessoas mais evoluídas e mais felizes que eles, pelo menos. E aí os espíritos queriam atacar, né? E aí esses lanceiros iam protegendo. Exatamente assim. Chegando a Porto, inclusive, tem uma narrativa bem linda, onde todos que estavam lá sentados assistindo começaram a falar: olha, nosso Porto, Portugal, olha que lindo, olha como que saudade de ver o Porto, de ver a cidade. E eles narram assim que foi um bálsamo para eles, né? Poder matar um pouquinho da saudade de Porto, pelo menos. E aí eles indo, conta aqui, deixa eu até achar onde estava. Aqui estava falando das aldeias. E aí diz que quando esses espíritos, né, que estavam tentando entrar na carruagem, eles viam que a flâmula era do Hospital Maria de Nazaré, eles inclusive respeitavam. Uma coisa muito bacana, que alguns espíritos viam a flâmula e inclusive lembrando, tinham como se fossem uns insights. E aí lembrando da misericórdia de Maria de Nazaré, às vezes eles eram salvos e aí eles iam para um lugar para se regenerar só de ver a flâmula passando, né? O que é muito engraçado. E aí conta aqui que agitadíssimo, depois de chegarem lá, Jerônimo, subindo precipitadamente a escadaria da casa dele, isso já chegando na casa dele, enquanto os tutelares se predispuseram caridosamente à espera, os espíritos que estavam acompanhando. O antigo comerciante de vinhos entrou desembaraçadamente, e o seu primeiro impulso de afeto e saudade foi para a filha caçula, que tinha 7 anos quando ele se suicidou, por quem nutria mais apaixonada atração. E ele chamava Margaridinha, ó minha filha, eu cheguei, Margaridinha. E aí ele foi falando e berrando pelo nome dela. E aí ele não entendeu, porque ninguém aparecia, ele não via ninguém, estava tudo estranho, tinha móveis estranhos. Ele não conseguiu entender. Para quem não lembra, o Jerônimo ele se suicidou porque ele estava com muitas dívidas. E para não mudar o padrão de vida da família, para não envergonhar a família, o nome da família, ele resolveu se suicidar. E ele percebeu que tinha novas pessoas morando naquela casa. E aí ele ficou assim, como assim? Até que ele chegou em uma folha de um calendário que dizia que a data era 6 de novembro de 1903. E ele se suicidou dia 15 de fevereiro de 1890. 13 anos se passaram. Mas para ele,
ele tinha a percepção de que era um dia que ele estava no plano espiritual, que não tinha sido tanto tempo assim. Então, quando ele viu que se passaram 13 anos, ele ficou desesperado e saiu correndo. Ele viu que a família não estava mais lá, ele saiu correndo. E aí ele foi até a porta, né? Ele desceu até onde estavam esperando ele, os trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré. E aí ele foi atacado, vamos dizer assim, por espíritos que estavam por lá rodeando, né? E aí Camilo ele fala o seguinte: atirou-se para a rua depois dele ver os 13 anos de diferença. Batido e apavorado frente ao choque do pretérito, encontra a realidade do presente, a mente conflagrada por inaliviável desconsolo. Indagaria dos vizinhos do paradeiro da família que se mudara, de certo, em sua ausência. Os lanceiros, porém, à porta, cruzando as armas, formaram barreira intransponível, interceptando-lhe a fuga impensada e obrigando-o a refugiar-se no interior do carro. Então os lanceiros não deixaram ele sair. Mas ainda assim, vieram alguns espíritos falando assim: ah, você quer saber onde está a sua família? Então você quer saber? E aí eles falaram o seguinte: pretendes então esclarecer o paradeiro da tua amada família, ó miserável príncipe dos bons vinhos? E aí os lanceiros deixaram ele falar, deixaram esses espíritos entrar em contato e falar dessa forma, não impediram porque ele precisava saber como estava a família dele. Então eles deixaram por benevolência. Pois saibas tu que daí foram todos enxotados há muitos anos. Teus credores tomaram-lhe a casa e o pouco que para teus filhos andaste ocultando à última hora. Procura teu filho Albino na penitenciária de Lisboa. Tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores a quem dignar remunerá-la. Com mais prodigalidade, explorada pela própria mãe, tua esposa Zulmira, a quem habituaste ao luxo exorbitante para tuas posses e cujo orgulho jamais pôde afazer-se ao trabalho digno e à pobreza. E ele fala que outras duas filhas elas estavam casadas, uma apanhando muito do marido e a outra limpando botas de viajantes imundos. Todos eles estavam à mercê da própria sorte, né? Estavam muito pobres, porque ele, né, se suicidou porque ele abriu falência, e aí aconteceu tudo isso. Então, depois vai narrando na história, claro, a gente está resumindo aqui porque a gente não tem muito tempo, mas vai narrando na história que ele vai visitar a penitenciária, o primeiro local que ele quer ir, ele vai até a penitenciária, ele vê o filho dele lá, e como se ele estando lá, ele não sabia o que tinha acontecido, né? Mas ele estando lá, o desejo dele de saber como o filho estava, a presença dele, a energia com que ele queria isso, fez com que o filho começasse a recordar tudo. E o filho fala que ele não teve oportunidade, o filho fala que ele queria ser um homem de bem, que ele queria ser um homem bom, mas ele não teve oportunidade, se misturou com pessoas ruins, e que ele sofria muito com a ausência do pai. E até ele fala: por que você me deixou, papai? Né? E aí ele acaba contando o quanto o pai fez a falta e tudo que ele acabou passando. Ali ele já estava desesperado, o espírito em si, né? O Jerônimo já estava desesperado de ver aquilo, mas aí ele teve que ir e ele foi até a outra filha dele. Chegando lá, ele não reconheceu a filha, porque tinham passado, né, 13 anos, a menina tinha 7, ela já estava maior. E aí ele reconheceu a esposa. A esposa bateu, né, estava batendo na filha, estava espancando a filha, e estava acusando a filha de roubo, e a filha chorando e tudo mais. E aí depois ele foi ver, né, a esposa, ela, depois daquilo, tentou manter a vida, entrou para a prostituição, depois levou a menina para isso, e acabou que todos estavam num emaranhado muito, muito difícil de conseguir se desvincular. E a mesma coisa aconteceu. Ele foi até a casa onde estava a menina, a filha dele com 20 anos já, a Margaridinha. Pela mesma onda mental, ela também começou a se recordar e falando: papaizinho, você me amava tanto, eu era tão feliz e tudo mais. Por que que você foi fazer isso? Por que que você foi se matar? Era a forma dela fazer a prece. E aqui é o ponto-chave. Então não é que eles não estavam fazendo prece e os espíritos não estavam recebendo. É que eles não estavam fazendo direito. Todas as preces, elas estavam carregadas de dor e sofrimento. E essa dor e sofrimento iria fazer o espírito do outro lado, do plano espiritual, sofrer ainda mais. Então é muito importante a gente saber fazer a prece, a gente saber mandar energia para o plano espiritual, porque senão não vai chegar. E aí pensa na tristeza de quem está lá do outro lado tentando se recuperar, querendo saber da família, querendo pelo menos ver, matar um pouquinho da saudade, e não poder,
porque a gente não faz a prece direito e essa prece não aparece para eles. Né? Então é muito importante a gente saber fazer, saber o que falar, saber o que emanar. Né? Claro, sempre, sempre, sempre emanando amor e bem, e desejando bem, querendo que o espírito fique bem, e dizendo que está tudo bem. Ainda que não esteja tudo bem, a gente diz que está tudo bem. Porque assim o espírito ele tem um pouco mais de paz, porque senão o espírito ele não consegue progredir e evoluir, porque ele está preocupado com o que está acontecendo aqui. Claro, o espírito num nível mais ligado à matéria em si, né? Não num nível mais desprendido, que está vivendo há mais tempo no plano espiritual e já entendeu um pouquinho mais, né? E aí depois disso, Jerônimo ele não quis visitar as outras filhas porque foi demais aquilo para ele. E aí ele entendeu, né? Ele falou que foi demais, ele viu tudo o que estava acontecendo e ele escutou todos os lamentos dos filhos e aí ele correu e os arqueiros acabaram, os lanceiros, aliás, acabaram ajudando ele, né? Então eles voltaram para dentro do veículo e aí eles tomaram então o caminho rumo ao hospital novamente. E aí serviu de lição tanto para os que estavam lá quanto para o próprio Jerônimo. Né? Eles querem saber como está a família? Sim, mas eles precisam estar bem o suficiente para não ficarem atormentados com o que pode estar acontecendo. Primeiro que ele já ficou atormentado com essa diferença de tempo, ele não tinha essa noção de tempo, porque o tempo passa de forma diferente daqui lá. Então ele já ficou atormentado com isso. E segundo, porque as notícias podem não ser boas, né? E aí aqui no finalzinho dessa parte, dessa quarta parte, eles partem então de volta ao hospital e até os espíritos perguntam se ele quer ver as outras filhas, e ele fala, não quero ver as outras filhas, para mim basta, eu não consigo mais, e inclusive no final ele diz, perdão, irmão Teócrito, agora eu compreendo, perdão, irmão Teócrito. Então ele compreendeu que ele estava querendo fazer da forma mais fácil, só que pela teimosia ele acabou não conseguindo, né? E aí no final a única informação que Camilo nos dá até então é que Jerônimo não voltou a fazer parte do nosso grupo. Ele voltou para lá, talvez na quinta parte, né, mostre onde que ele está, mas essa quarta parte só diz que ele não voltou mais para aquele grupo, né? Talvez também pelo estado dele, do jeito que ele estava, no estado perturbado, ele precisava se refazer de uma forma sozinha. E também para conseguir entender que cada ação tem uma reação. Ele quis ir, sofreu, voltou, mas ele não voltou com as regalias que tinha antes, né? A gente vai ver mais para frente para onde ele foi. Basicamente essa é a nossa parte de hoje, gente. Então, se a gente pode tirar um grande ensinamento para a gente aplicar na prática mesmo a lição do Espiritismo, é exatamente o aprender a fazer prece. E quando alguém que perdeu uma pessoa recentemente, quando alguém tem muita saudade de quem está no plano espiritual, vier conversar com a gente, que a gente tenha esse amparo de conseguir indicar a pessoa a forma certa, passar essa informação que a gente aprendeu aqui sobre as nossas preces, que a gente também já sabia, talvez, de algumas outras obras, mas que a nossa prece aparece como se fossem projetores no plano espiritual, mas para isso nós precisamos saber fazê-lo. E o espírito não receber, às vezes deixa ele mais atormentado ainda. Então, que a gente consiga fazer o bem para o espírito que se foi, sabendo fazer a prece. Basicamente, esse é o nosso maior ensinamento de hoje, além de acompanhar toda essa trajetória, mas cada parte, cada capítulo, cada trechinho, a gente aprende bastante. Então, a gente vai continuar por muitas ainda caminhadas, muitas semanas caminhando até o fim dessa obra e sempre aprendendo cada vez mais, não só sobre o suicídio, mas sobre como que funciona o plano espiritual, como que é a organização, né? E é uma organização muito certeira. Tem até uma parte que eu acabei esquecendo de falar, que quando o Teócrito vai liberar ele, fala assim, chama o diretor então de tal departamento, é tudo separado por departamento, cada departamento tem os seus funcionários, né? E esses funcionários, normalmente em viagens, assim, em excursões, assim, em missões desse jeito, são os funcionários mais elevados que vão para conseguir manter o nível de vibração e não se deixar perturbar pelo espírito doente ali perturbado. Então é muita coisa bacana. Aqui eu tento resumir, gente, mas eu aconselho bastante a leitura de vocês também,
pra gente acompanhar e aprender na íntegra, né? Mas as coisas mais interessantes eu sempre acabo trazendo aqui. Então é isso, gente. A gente vai se ver não na semana que vem, na outra semana. E se vocês tiverem algum comentário, se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês tiverem qualquer coisa para me dizer, pode dizer aqui ou então seguir as nossas redes sociais, @vivenciando o Espiritismo. É isso, gente. Tchau, tchau.